Então, boa noite, irmãos, graça e paz. Deus é bom, o diabo não presta, Jesus está voltando e teremos uma noite sobrenatural, amém? Aleluia. Quero que você vá comigo lá em Ageu. Ageu, capítulo 2. Procurei que está aí, Ageu. Ageu, procurei. Ageu, capítulo 2. Vamos ver no versículo 7. Profeta Ageu, capítulo 2, no versículo 7. Diz assim, Ageu 2,7: Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A revista e corrigida traduziu, dizendo que Deus, Ele é o desejado das nações. As nações desejam Deus. Ele é o desejado das nações. Amém? E Ele é o seu desejado? 1 Coríntios capítulo 14, você pode ir comigo lá? 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ver no versículo 12. 1 Coríntios capítulo 14. No versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles, para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Olha o que Paulo diz. Assim também vós quem? Todos? Não. Vós que desejais dons espirituais. Sabe, você pode concluir que existem duas categorias de pessoas, duas categorias de cristãos. Existem os cristãos que desejam as coisas do Espírito e tem cristão que não deseja. E Paulo aqui não está falando com todo cristão, ele está falando vocês que desejais dons espirituais. Eu tenho uma coisa para falar para vocês: procurar e progredir neles. Existem sim cristãos que não desejam as coisas de Deus. Existem pessoas que nasceram de novo, mas não desejam, não têm interesse, não têm busca. Sabe, todo pregador que ele já está pregando há algum tempo, ele já teve essa experiência de pregar para pessoas que não estão interessadas na palavra de Deus. E é muito diferente quando ele está pregando para um grupo de pessoas que tem desejo em saber, em aprender e puxar de Deus. E existe uma diferença muito grande quando ele está pregando para pessoas que não têm interesse, não estão desejadas, não estão nem aí. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus ele vai se manifestar onde Ele é desejado. Por quê? Porque Deus tem interesse, sim, em saciar o sedento, em saciar o faminto. Então, Deus quer se manifestar para saciar fome, sede, desejo, mas a parte de ter a fome, a sede, o interesse, é nossa. Se não existe interesse, desejo, busca, não tem para que ele se manifestar. Para que ele vai se manifestar? Sabe, um dos perigos que existe mesmo, que ronda na vida do crente, ele não percebe como isso é perigoso. Ele vê o pecado assim como algo problemático, e é de fato. Mas às vezes o desinteresse, a indiferença, a falta de busca, ele não vê como um problema tão grande. Não é um problema, é um negocinho ruim. Mas essa falta de interesse vai ditar como ele vai viver a vida dele. Porque, irmãos, o que a gente vai ter de Deus é consequência da nossa busca. Da nossa busca, do nosso zelo, do nosso ir atrás mesmo. Ele disse, vós que desejais dons espirituais, procurai progredir. Progredir, está falando de crescimento, progresso, avanço. Não vem por acaso, não é automático. Ele está falando, você que deseja progredir, então existe uma busca, existe um desejo, existe um ir atrás. Se a gente não é despertado para essas coisas, a gente vai viver uma vida média, mediana, morna. Aleluia, ainda bem que tu está empolgado nessa noite. Eu lembro de uma vez, eu ouvi um pregador, ele foi pregar numa igreja bem grande, grande mesmo, uma igreja bem grande, uma igreja que muitos ministros itinerantes tinham desejo de ir lá pregar. E ele falando, perguntaram para ele como é que foi a experiência de pregar naquela igreja, ele disse, gostei não. Prefiro pregar em lugares menores que tem gente sedenta.
E ele disse, por quê? Porque lá é uma igreja tão grande, mas tão grande, que toda hora tem ministro de fora, ministro de fora, ministro de fora, que os ministros mais famosos do Brasil já passaram por lá, e que quando ele subiu lá, ele só era mais um de fora. E aí, ao invés das pessoas estarem com fome, com sede, com desejo de receber de Deus, elas estão tipo em método do céu. Deixa eu ver aqui o que esse cara vai falar, se ele tem alguma coisa boa para dizer. Você entende? Irmãos, Deus não se manifesta num tipo de ambiente desse, onde existe indiferença. Ah, se ele falar, tá bom, se ele não falar, tá bom. Eu quero que termine logo, porque eu quero ver os gols do Fantástico. Amém? Em Êxodo capítulo 40, você pode ir comigo lá? Êxodo capítulo 40, no versículo 34. Êxodo capítulo 40, no versículo 34. Eu quero te mostrar como era a manifestação da presença de Deus na época de Moisés. Êxodo capítulo 40, no versículo 34, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então imagina a cena, está ali o tabernáculo construído, a glória do Senhor está naquele lugar, e é uma glória tão densa, mas tão densa, mas tão densa, que Moisés não consegue entrar no lugar, por causa de uma glória tão densa, ele não consegue entrar naquele lugar. Mas em 1 Samuel capítulo 2, você pode ir comigo lá? 1 Samuel capítulo 2, vamos ver aqui no versículo 12. Eu quero te mostrar o que está acontecendo nesse mesmo lugar, que um dia Moisés não pôde entrar, por causa da glória de Deus que estava tão forte, o que está acontecendo anos depois nesse mesmo lugar. 1 Samuel capítulo 2, no versículo 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: Não, porém hás de me dar agora, se não tomar-lhe a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. No mesmo lugar que um dia Moisés não conseguia entrar, porque a glória de Deus era tão forte, olha o que essas pessoas estão fazendo. E não era qualquer pessoa, eram os filhos do sacerdote. No capítulo 3, no versículo 1, vá comigo lá. 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 1, diz o texto: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Então as pessoas vinham trazer sacrifício, o filho do sacerdote metia o garfo: Me dá esse negócio para cá. E a pessoa que estava sacrificando dizia: Não, deixa primeiro queimar a gordura para o Senhor. Que nada, me dá esse negócio aqui agora. E tomava força. Se você ler o texto, você vai ver eles se deitando com mulheres na frente do tabernáculo. No mesmo lugar que um dia Moisés não conseguia entrar, porque a glória de Deus era tão densa, agora diz que naqueles dias as visões não eram muito frequentes. E a presença do Senhor muito rara. Por quê? Porque desprezavam. É isso que acontece. Irmão, se não há da nossa parte interesse, busca, desejo, não tem por que Deus se manifestar. É por isso que quando a gente está dando treinamento para ministros, para os pregadores, eu sempre falo, existe a sua parte. Você se consagra, você ora, você estuda, você medita na palavra, você jejua, mas nem tudo depende do ministro. Tem coisa que depende da sede e da fome das pessoas. Se as pessoas não têm fome, não têm sede, não têm interesse, não tem por que Deus se manifestar, cara. Amém? Amém. Aleluia. Em 1 Pedro, no capítulo 2, você pode ir comigo lá? 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2,
1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente. E não é qualquer tipo de desejo, é um desejo ardente. Agora, olha o que Pedro diz. Deseja ardentemente, viu? Você percebe que ele está falando que o seu desejo está no seu controle? Você pode direcionar de propósito para onde você põe o seu desejo? Está aqui ele falando, você pode desejar ardentemente o genuíno leite espiritual da palavra. Eu não tenho interesse. Você não precisa morrer assim. Você pode pegar o teu desejo e direcionar de forma proposital para as coisas de Deus. Lá em 1 João capítulo 2, vá comigo lá. 1 João capítulo 2, no versículo 15. 1 João capítulo 2, no versículo 15. 1 João 2,15, olha o que João diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha o que João diz. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não ameis. Você sabe por que ele está falando isso? Porque é possível você tirar o seu amor de um lugar e botar para o outro. Irmãos, a coisa mais... eu acredito que a coisa mais sensata que a gente faz quando a gente está numa situação dessa é não tentar encobrir as coisas de Deus. Porque Deus já sabe de tudo. Sabe, todas as pessoas estão... elas podem entrar nesse tipo de estado. De frieza, de falta de interesse. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer, não, Senhor, está tudo certo. A gente sabe que não está certo. Quem está nessa fase sabe que não está certo. E a primeira coisa que eu acredito que uma pessoa dessa deve fazer é reconhecer, Senhor, o Senhor sabe como está a minha vida. Eu não tenho mesmo interesse. Vou obrigado, não leio tua palavra, não oro, só vou mesmo no culto porque eu vou obrigado, só porque minha mulher fica enchendo meu saco, senão eu nem ia. Não adianta, cara, você ficar cobrindo o sol com a peneira. A primeira coisa que você deveria fazer com Deus, não estou falando comigo não, estou falando com Deus. Estou falando de você fazer com Deus. Senhor, essa é a minha situação. Nós dois sabemos que eu estou assim. Mas eu quero mudar. Se você reconhecer e pedir ajuda para Ele, Ele é o maior interessado em afoguear a tua vida, cara. Porque Deus não tem interesse que você termine uma vida cristã se arrastando, morno, religioso. Não, Deus não quer que você termine a sua vida assim. Deus quer que você termine melhor do que quando você começou. Porque a proposta da vereda do justo é que vai brilhando mais e mais. Não é negócio de vai se apagando e está chegando quase morrendo. Não é isso não. É vai brilhando mais e mais. Hoje eu quero mais do que eu queria ontem. Hoje eu amo Deus mais do que eu amava ontem. Porque agora eu conheço mais Ele. Se eu conheço mais Ele, eu vou querer mais dEle. Não, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é se revoltar, irmão, contra essa indiferença. Contra essa apatia. Não, se Deus falar, está tudo bem. Se Ele não falar, também não estou nem aí. Não, irmão, você tem que se levantar contra isso, cara. Isso é uma decisão sua. Você se levanta contra isso, você começa a direcionar seu desejo para as coisas de Deus, você tira o seu amor das coisas do mundo e põe em Deus, e Deus vai afoguear a tua vida, rapaz. Não, Deus não quer não que a gente termine se arrastando. Não, Deus quer que a gente termine melhor do que quando começou. Porque o final das coisas é melhor do que o começo. Porque a gente começa aprendendo, vai andando, vai engateando, mas daqui a pouco a gente está correndo, meu amigo, correndo uma carreira. Amém? Aleluia. Vamos lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Vamos ver no versículo 1. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1. Olha o que Jesus diz. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus,
e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, vem a ti, e te moverei do teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que Jesus disse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus não disse, volta a fazer alguma coisa. Não, ele já fazia. Só que ele não fazia como no começo. Ele não disse, tinha perseverança. Ele disse, tens perseverança, suporta a prova por causa do meu nome, não te deixe esmorecer. Sim, ele tinha obras. Jesus não está falando que ele não faz nada. Ele tinha obras. Mas ele disse, eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou seu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Abandonou o primeiro amor, volta às primeiras obras. Abandonou o primeiro amor, volta às primeiras obras. Quando estão percebendo que ele está ligando o primeiro amor às primeiras obras? Quais são as primeiras obras? São aquelas que você fazia com a intenção de agradar a Deus. Você não fazia porque alguém te obrigava. Você não fazia porque você era pressionado ou constrangido. Tu fazia porque tu queria. É isso aqui que ele está cobrando. Não, irmão, não pode ser uma lista de presença que faz a gente vir com o culto, cara. Tem que ser o nosso desejo de querer agradar Ele. É isso que é o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Eu só estou fazendo com uma intenção, o quê? Agradar Ele. Porque eu já passei dessa fase, graças a Deus, mas eu conheço pessoas que pensam assim ainda. O amigo dele chega lá, o amigo dele não se converteu, chega para ele, ei, fulano, por que tu não faz mais tal coisa, hein? Porque Deus não deixa. Porque se deixasse, eu já estava era lá, doido. Sim, isso é uma fala de uma pessoa que está aprendendo a palavra agora. Mas se você já está há anos, cara, convertido, isso não deveria mais sair da sua boca. O que deveria sair da sua boca? Por que tu não faz mais tal coisa? Porque eu não quero mais. Eu quero é fazer o que Deus gosta. Mas tu não gostava de fazer? Gostava, mas agora tem uma coisa que eu gosto mais. Agradar Ele. Amém? Aleluia. Essa é uma das formas da gente se avaliar. Se a gente está no primeiro amor. Qual é? Pensa aí. Você não precisa me dizer não. Pensa para você mesmo. Existem coisas hoje que você não está mais disposto a fazer para Deus, que no começo tu fazia? No começo eu me levantava de madrugada para orar. E hoje? Hoje eu estou cansado. Deus entende. Entende. Com certeza entende. Só não concorda, mas entende. Não, antes eu li a Bíblia, mesmo que eu ficava lá em Levítico, lá, fulano que gerou fulano, que fulano que gerou fulano, que fulano gerou fulano, não está entendendo nada, mas está lá porque quer. Ninguém mandou ele fazer isso, mas ele está lá porque quer. E hoje, eu pego na Bíblia no culto. Pensa aí, irmão, isso é uma noite para a gente se avaliar. Existe coisa que a gente fazia no começo para Deus, que hoje a gente não quer mais fazer? Isso é um indício, cara. Se a gente está se esfriando ou se a gente está se aquecendo cada vez mais. Amém? Aleluia. Eu quero te falar que se você está nessa situação de frieza, indiferença, você não precisa terminar a sua carreira assim. Jesus disse, você pode voltar às primeiras obras. Pode, irmão, você pode voltar. Você não está destinado a terminar a sua carreira assim. Você pode voltar, cara. O seu desejo pode ser direcionado novamente para as coisas de Deus. O seu amor pode ser direcionado novamente para as coisas de Deus. E você pode voltar, cara. Você pode voltar. Olha, escuta o que eu vou te falar. Eu creio que eu estou sendo inspirado para te falar isso. Você pode voltar a ter prazer com as coisas de Deus.
Aquilo que hoje é um peso, é um jugo, é um sacrifício fazer, você pode voltar a ter prazer. Colossenses capítulo 3, vá comigo lá. Colossenses capítulo 3, no versículo 1. Colossenses capítulo 3, no versículo 1. Olha o que Paulo diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado juntamente com Cristo? Então faça isso aqui que ele está falando. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Quem aqui nasceu de novo? Pois é, tu só nasceu de novo porque aquele velho homem morreu. Morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos sereis manifestados com Ele em glória. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmão, o que você busca está no teu controle, cara. O que você fica pensando está no teu controle. Você não é escravo de um sentimento que entrou e agora vai te governar para o resto da vida. Não, Paulo está falando. Você pode pegar a sua busca e botar para a corda do alto. Você pode pegar aquilo que você passa o dia pensando e mudar o que você vai pensar. Está no teu controle, cara. Você pode direcionar o seu desejo para as coisas de Deus. Você pode direcionar o seu amor para as coisas de Deus. Você pode direcionar a sua busca para as coisas de Deus. Você não está fadado a terminar a sua vida morno. Não está fadado. Não está fadado a terminar a sua vida se arrastando como um peso. Irmão, nas coisas de Deus, graças a Deus, eu vou para o céu. Quando eu era do mundo, meu Deus, quando eu era do mundo, ia pegar aquela gelada. Meu Deus, aquela gelada. Não precisa, cara, terminar a sua vida assim. Eu quero falar novamente, você pode ter prazer, rapaz, prazer. Prazer com as coisas de Deus, rapaz, prazer. Um prazer que nenhum tipo de morto espiritual tem, mas você que nasceu de novo pode ter, rapaz. É só você direcionar as coisas para lá, busca teu desejo para lá, tua busca para lá, teu interesse para lá, que você vai começar a ter prazer naquilo, rapaz. Não precisa ser um peso, não precisa ser um jugo, não precisa ser um martírio. Você pode ter prazer na vida com Deus. E quando o Salmos diz, alegrei-me, quando disseram, vamos à casa do Senhor, isso não pode ser um versículo declarado, não, tem que ser uma realidade. Oh, glória, vai ter culto. Amém? Aleluia. Eu creio mesmo que Deus vai tirar pessoas desse lugar aí de indiferença. Se der, deu, se não der, não deu, não estou nem aí. Não, hoje você vai sair desse lugar, rapaz. Aleluia. 2 Crônicas, vai comigo lá, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. No versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7. No versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Olha o que Deus diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na revista e corrigida, quando fala sobre me buscar, diz, e buscar a minha face. Quem tem essa versão aí? Buscar a minha face. Pronto. E tem um detalhe, esse detalhe faz uma grande diferença. Porque existe uma diferença muito grande entre você buscar a face de Deus e você buscar as coisas que estão na mão de Deus. Que eu falei em japonês, eu vou falar em português. Existe uma diferença muito grande entre você buscar a face de Deus e você buscar as coisas que Deus tem para dar para você. Você entende? Irmãos, eu vou te falar. Eu realmente acredito que uma das estratégias que Deus usa para atrair pessoas, para conhecer o Evangelho, nascer de novo, é se oferecendo para resolver problema. Você não percebe lá, mas Hebreus capítulo 11 diz que aquele que se aproxima de Deus, então ele está longe, mas ele quer se aproximar de Deus. Ele diz, aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe e que esse Deus, ele é galardoador ou recompensador
daqueles que o buscam. Eu não acredito que está falando de uma pessoa que nasceu de novo. Porque o que nasceu de novo já é um com Cristo. Mas ele está falando daquela pessoa que quer se aproximar. Aquele que se aproxima de Deus tem que fazer duas coisas. O quê? Ele tem que acreditar que Deus existe. E que esse Deus que existe é recompensador de quem o busca. Então o próprio Deus usa essa estratégia de resolver problema para nos atrair para Ele. Você já deve ter ouvido falar de histórias de pessoas que se converteram, por quê? Porque estava para se separar, não, a gente estava para se separar, aí não, para bora lá na igreja, porque é a última chance, bora na igreja. Pô, aí Deus operou um milagre, casou, está casado até agora. Ou a pessoa estava enfrentando uma falência, rapaz, não, eu vou lá me pegar na fé, e aí nasce de novo, e Deus restaura o negócio dela. Ou pessoas que vieram por causa de uma enfermidade, chegou no culto, Deus operou um milagre e a pessoa recebeu a cura. Uma das estratégias que Deus tem para atrair pessoas para Ele é se oferecendo mesmo para resolver problema. Quantas pessoas você já não ouviu falar que vieram por causa de uma cura, que vieram para restaurar casamento, que vieram por causa da questão financeira, e graças a Deus, irmão, que Deus não passa na nossa cara. Eu sei, tu veio aqui só porque tu está doente, eu sei. Não, Deus não passa na nossa cara, graças a Deus, irmão. A gente pode ter até chegado no Evangelho atrás das coisas que Deus dá. Mas se durante a nossa caminhada o nosso alvo não sai das coisas e vai para Ele, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. A gente pode ter até chegado por causa das coisas que Deus oferece. Mas se durante a caminhada eu vou conhecendo Ele e o meu alvo não sai das coisas para ir para Ele, irmão, tem alguma coisa errada. Porque se você veio por causa de coisas e você fica por causa de coisas, as coisas podem te tirar. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que elas abandonaram a fé. Por quê? Porque no entender dele, Deus não deu para ele o que ele queria. Se você veio por causa de coisas, coisa pode te tirar. Agora, se você resolver ficar por causa da pessoa de Deus, tu fica para sempre, irmão. E se a sua busca for na pessoa de Deus, você vai ter a pessoa de Deus e tudo aquilo que Deus tem para você. Deus não é contra a gente ter coisas. Deus é contra as coisas ocupar o lugar dele na nossa vida. Não tem problema nenhum em você ter coisas, e muitas coisas, e coisas boas, não tem problema nenhum. Mas tem problema se essas coisas assumem o lugar de Deus. Amém? Em João, no capítulo 6, você pode ir comigo lá. João, capítulo 6, vamos ver no versículo 23. João, capítulo 6, no versículo 23. João 6, 23, olha o que diz aqui. João 6, 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Esse foi o lugar que Jesus multiplicou pão e peixe. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então Jesus tinha operado o milagre da multiplicação de pães e peixes, e eles comeram e se fartaram. A Bíblia diz que eles estão atrás de novo de Jesus. Cadê Jesus? Não está aqui. Descobriram que Jesus já estava do outro lado. Pegaram o barquinho e foram atrás de Jesus. Quando a multidão desembarcou lá, que encontraram Jesus, olha o que eles disseram: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus disse: eu sei. Vocês não estão aqui atrás de mim porque vocês acreditam que eu sou mestre. Vocês estão aqui porque vocês querem comer de novo. Aí olha o que Jesus diz no versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. A NVT traduziu assim: usem sua energia para buscar o alimento que permanece na vida eterna. Então existe um alimento terreno que perece, existe um alimento da vida eterna. O que Jesus está falando, irmão, é que o Evangelho
não é uma forma da gente ter os nossos desejos satisfeitos. O Evangelho muda o nosso desejo. A gente começa a passar a desejar coisas que a gente não desejava antes. E Jesus disse, não trabalhe, não fique gastando sua vida inteira por coisas que perecem. Trabalhe pelo alimento que está lá no céu, que é pela vida eterna. Então o Evangelho não é a forma que Deus criou para Deus atender todos os meus desejos. O Evangelho, quando você recebe o Evangelho, ele muda os teus desejos, ele muda os teus alvos, ele muda as tuas vontades. Agora a gente não está só focado nas coisas terrenas, mas nas coisas lá do alto. A gente busca as coisas do alto, a gente pensa nas coisas do alto, a gente trabalha em função das coisas do alto. A nossa vontade muda. Sabe, eu me lembro claramente quando isso aconteceu comigo. Eu já falei várias vezes aqui que quando eu me converti, o irmão está ali atrás do Rogério, ele já tinha falado comigo de Jesus mais 7 vezes mesmo. Mais 7 vezes, não, porque tem que aceitar Jesus e tal. Não, cara, deixa para depois e tal. E uma vez a gente trabalhava junto na mesma empresa, cara. E a empresa estava se acabando, meu amigo estava se acabando. E olha, a gente ia ganhando muito dinheiro naquele negócio. Mas o negócio estava se acabando, a empresa estava se acabando. Aí ele chegou para mim e disse, rapaz, de novo ele vai falar negócio de Jesus. De novo, rapaz, tu tem que aceitar Jesus e tal, Jesus quer te salvar. Eu digo, rapaz, ele salva esse negócio aqui? Aí ele deu assim uma titubeada, né? E, rapaz, salva. Eu disse, então eu quero. Foi por isso, interesse purinho. E o que eu faço? Repete comigo. Eu aceito Jesus, que o meu Senhor e salva, inscreve meu nome no livro da vida, não sei o quê. Pô, acabou, nasci de novo. E o negócio? Se acabou. Mas eu estou aqui. Eu entrei com interesse mesmo financeiro, cara. Financeiro. O meu interesse era que Deus salvasse e aumentasse aquele empreendimento que a gente tinha. Não fez, cara. Se acabou tudo. E aí eu comecei a vir para a igreja. Com 3 meses depois eu estava no rema, fazendo rema. Com mais ou menos 6 meses depois eu já estava tocando louvor. E é como se Deus fosse me pegando, eu não estou nem percebendo. Quando eu me olho, eu já estou todo enrolado nesse negócio aqui. Eu me lembro, com 1 ano, a gente foi ter um retiro de carnaval aqui da igreja e eu estava tocando, escalado para tocar. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa daquela. Naquele ano foi Maneco, que é lá de Campina Grande, ele é um profeta e um mestre, ele estava ministrando no acampamento. Cara, eu não sei explicar o que é aquilo ali não, cara. Ele estava debaixo de uma unção tão grande, eu nunca tinha visto aquilo. O que é isso aqui, cara? Mas eu não só apenas estava deslumbrado com aquilo. Agora tinha uma vontade tão grande em mim que eu queria aquilo ali também. Rapaz, mas eu queria de uma forma que não era natural, não era normal. Olha, para tu ter uma ideia do tanto que eu queria. Se naquele momento ali uma pessoa chegasse para mim, tu quer aqui R$1 milhão ou tu quer esse negócio na vida dele? Rapaz, eu não quero dinheiro nenhum, eu quero esse negócio que está na vida dele. Mas eu nem entrei por causa de negócio, eu entrei por causa de dinheiro. Mas é isso que eu estou te falando. Não tem problema se você entrou por causa de coisas. Mas tem problema se você está ficando por causa de coisas, cara. Porque o seu desejo, a sua vontade, ela vai mudar. Conforme você vai aprendendo sobre Deus, a sua busca começa a ter outro alvo, seu desejo é outro alvo. Olha, eu não estou falando, irmão, que dinheiro não é importante, que a gente vai morar no mato, comer goiaba, Tarzan, chita. Eu não estou falando disso não, rapaz. O que eu estou dizendo é que não é a coisa mais importante. Existem coisas mais importantes do alto, que a traça não corrói e a ferrugem não destrói. E é por elas que Jesus disse, gaste sua vida, rapaz, gaste sua vida em função delas. Jesus disse em Mateus 6, não adianta a gente gastar nossa vida com esse tesouro aqui da terra, porque ele disse, a traça vai comer, doido. O ferrugem vai perecer. E ele disse, mas ajuntai, olha o que ele está falando, ajunta tesouro no céu, onde a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Irmãos, Deus não é contra a gente juntar tesouro, desde que seja no céu. Essa é a finalidade das riquezas terrenas. O que? Ajuntar tesouro no céu. É por isso, irmão, que quando houver arrebatamento, vai ficar as riquezas terrenas todinha. Por quê? Porque a verdadeira está lá no céu. E Jesus disse, é por elas que você gasta a sua vida, consuma a sua vida em função delas. Amém? Fala comigo, tesouros na terra, tem a finalidade de me ajudar
a juntar tesouro no céu. É para isso. Aleluia. Lá em João no capítulo, aliás, lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 1. Efésios capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 1. Efésios capítulo 2, no versículo 1. Olha o que Paulo diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse texto, Paulo vai falar contra as três coisas que todo cristão vai ter que lutar contra elas. Ele fala sobre mundo, ele fala sobre diabo, potestade do ar, e fala sobre inclinação da carne. Então ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Este mundo tem um curso, e o curso desse mundo não é ditado por Deus. Lê aí: príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós outrora, agora não, mas outrora andamos, e éramos por natureza filhos da ira, satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fala comigo: carne e pensamentos. O que Paulo está falando é que esse mundo tem um curso, e esse curso não é ditado por Deus. Agora, o diabo não empurra as pessoas para entrar num curso, ele influencia para as pessoas irem atrás dele. Como? Satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sabe, irmão, eu não gosto nem de falar isso aqui, mas deixa eu te falar só uma coisa aqui rapidão. Talvez você ainda não percebeu que existe sim uma mente que trabalha, que influencia, para que cada vez mais a gente fica louco com esse negócio de ficar consumindo. E eu não estou falando novamente que é para a gente ir para o mato, não, comer manga. Amém? Mas o que eu estou falando é isso. Você já deve ter a oportunidade de, sei lá, você está aqui no Instagram, de repente apareceu algum anúncio de alguma coisa que você se interessou, você clicou para ver, mas não quis comprar. Quantos aqui já fizeram isso? O que acontece, meu amigo, se tu clicar? Pronto, toda hora é um negócio daquele aparecendo, e vai, compra, tá todo mundo comprando, vai acabar, ó, só tu que não tem, tá todo mundo tem. Mentira, que todo mundo tem, rapaz, mentira. Mas a gente está sendo induzido a ficar nesse frenesi, nessa loucura. Não, eu tenho 13, já tenho 14, não, 14, nem terminei de pagar, já tenho 15, eu vou vender um rim. Existe sim uma influência, existe sim uma inclinação para a gente entrar no curso desse mundo. Amém? Eu não estou falando que tu tem que ter aquele Motorola de tijolo, não estou falando disso, não. Eu estou falando para você não ficar nessa neura. Amém? Agora, vamos ver aqui em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, no versículo 21. Mateus capítulo 16, no versículo 21. Olha o que diz aqui. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Essa é a primeira vez que Jesus vai falar de forma clara para os discípulos o que vai acontecer com ele. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos judeus, eu vou ser escarnecido, apanhar, vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito. Aí Pedro chama Jesus no canto e diz: ei, mestre, deixa eu falar uma coisa aqui. Pelo amor de Deus, mestre, tem compaixão de ti. De modo nenhum isso vai acontecer contigo. Olha o que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro nem suspeitou que ele estava sendo influenciado por uma ideia que veio do diabo.
Mas Jesus identificou na hora. Atrás de mim, Satanás. Sabe, irmãos, é possível a gente estar debaixo dessa influência e nem perceber. Mas a gente fica dando vazão, e agora o que importa é ter as coisas, E novamente eu estou falando que não é para a gente andar rasgado, para não matar, não estou falando disso não. Mas se você entrar nessa paranoia de ter as coisas, a ponto de você ter que deixar as coisas do alto para conquistar coisas da terra, você está errado. Você está errado. Você está errado. Não, tem tempo para fazer hora extra, o que for. Para dar plantão, o que for. Mas para o culto, não, tem mais tempo, não. Tem não. Não, eu tenho tempo aqui para estudar, para fazer, como faz R$1.000.000 em 30 dias. Eu tenho tempo para ler esse livro aqui de 1000 páginas. Mas para ler a Bíblia, não, tu é doido, é muito grosso aí, a grossura desse negócio. Fala aí, graças a Deus que eu vim hoje, falei. 1 Coríntios capítulo 9, vá comigo lá. 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 11. 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 11. Olha o que Paulo diz. Essa igreja de Corinto, Paulo tinha largado tudo, ele abriu essa igreja e ele estava lá pastoreando aquela igreja por um tempo. E aquela igreja não queria sustentar ele financeiramente. É por isso que quando você chega em Atos capítulo 18, é o único lugar que você vai descobrir que Paulo teve que fazer tendas. É nessa cidade de Corinto. E aqui está por que ele teve que fazer tenda. Porque a igreja não queria sustentar ele. E aí no versículo 11 de 1 Coríntios 9, Paulo diz assim, ó. Se nós aqui é Paulo e Barnabé. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Olha o que Paulo está falando. A igreja não queria sustentar ele financeiramente. Ele disse, rapaz, se eu e Barnabé estamos semeando em vocês coisas espirituais, é muito recolher de vocês bens materiais? Na cabeça de Paulo, coisas espirituais têm um valor maior do que bens materiais. Quantos concordam comigo? E na tua? Quantos sabem que a gente está no ano do transbordar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não estou dizendo que não é não, tá? É só um exemplo, é só uma pergunta. E se o transbordar que Deus tem para você esse ano não é de dinheiro? Olha como vai ficando murcho. Ah, não é de dinheiro. Ah, meu Deus, eu pensei que era de dinheiro. Eu não estou dizendo que não é, irmão. E nem estou dizendo que é. Eu só estou fazendo um exemplo. Amém? E se o transbordar de Deus que Deus tem para você esse ano não é de dinheiro? Mas é de presença dEle, experiências com Ele, visitações divinas. E se o que Ele planejou para o coração dEle, para você esse ano, não é um transbordar financeiro, mas é um transbordar de visitações, experiências. Ah, não, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que fosse era de dinheiro. Essa é uma noite para a gente localizar onde está o nosso coração. Para a gente saber, sem nenhuma dúvida, quem é que está sentado no trono do nosso coração. Se realmente é Jesus. Ou se são as coisas que estão governando a nossa vida. Amém? Sabe, esses dias eu vi um negócio aqui no Instagram. E era um rapaz, pelo que eu entendi lá, se eu me lembro direito. Era um rapaz que ele tinha tido uma infância pobre. Mas ele, quando ele ficou adulto, ele começou a trabalhar, e aí depois, daqui a pouco, ele montou um negócio dele pequeno, o negócio foi crescendo. Eu só sei que no vídeo, era alguém que estava filmando ele estava numa ligação, porque nessa ligação ele estava fechando o primeiro contrato dele na casa de bilhões de dólares. E na hora lá, ele fechando lá, na ligação aqui, quando a ligação terminou, que o cara disse, está feito o negócio, amanhã o dinheiro está na conta, ele desligou o telefone e, meu Deus, venci. Imagina aí, tu fechou o negócio da tua vida, cara, que vai garantir que tu nunca mais precise trabalhar. Tu vai trabalhar se tu quiser, mas nunca mais tu vai precisar trabalhar. Nem tu, nem teus filhos, nem o neto. Uma geração inteira aí da tua família nunca mais precisa trabalhar. E o cara disse, está fechado, amanhã o dinheiro está na conta.
Aí tu vai dormir feliz da vida, feliz da vida. Meu Deus do céu, Deus é muito bom, tu é doido, Deus é muito bom, cara, tu é louco, Deus é muito bom. E aí de noite esse Deus que é muito bom vem em sonho e fala contigo: filho, tem uma outra surpresa para ti. Vou te contar uma coisa que eu não contei para ninguém. O que é, pai? Fala. Eu vou te dizer a data do arrebatamento. Quando é, pai? Amanhã. Olha para frente, não olha para o lado não. E aí? A gente vai ficar feliz ou triste? Amanhã, pai? Oh, graças a Deus, né? Meu Deus! Aleluia! Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. No versículo 24. Hebreus, capítulo 11, no versículo 24. Olha o que diz aqui, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha o que Hebreus está falando. O que Moisés fez foi pela fé, porque só pela fé se faz isso aqui, cara. Pela fé, Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Você já deve ter ouvido falar que o Egito é a potência do mundo, Faraó é o rei do Egito. Esse Faraó não tem filho, só tem filha, e a filha dele se engraça por Moisés e cria Moisés. Moisés é o neto de Faraó. A Bíblia diz que pela fé ele recusou, não quero. E ele preferiu ir com o povo de Deus para o Egito, para o deserto, sofrer, do que ficar usufruindo de prazeres transitórios do pecado e das riquezas do Egito. Por que Moisés fez isso? Ele está delirando, né? Não, ele está fazendo isso pela fé. Só que você tem que entender que Moisés não é abestado, não. Ele não está fazendo isso porque ele é um abestado. A Bíblia diz porque ele contemplava o galardão. A NVI traduziu que ele contemplava a recompensa. O que Moisés está fazendo, ele está abandonando isso aqui tudo, porque ele está de olho numa recompensa. Ele não está fazendo isso porque ele é besta, não. Tem algo que ele valoriza mais do que tudo aquilo. Irmãos, Moisés come o melhor do Egito. Moisés dorme na melhor cama do Egito, mora na melhor casa do Egito, anda nos melhores carros, come a melhor comida. Ele está abandonando isso aqui tudo, cara, para ir para o deserto. Mas não é porque ele está louco, não. Ele não está delirando do sol, não. É porque ele está de olho numa recompensa. Que recompensa é? O versículo 27 diz: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Por que Moisés abandonou toda aquela riqueza que ele já tinha? Porque ele está de olho numa recompensa maior. Qual é a recompensa? Aquele que é invisível. Moisés não saiu do Egito atrás de coisas. Moisés saiu do Egito atrás de uma pessoa. Agora, o povo que era escravo do Egito saiu atrás de coisas. Saiu atrás de quê? Da terra prometida. Não foi assim? Agora, qual era a realidade daquele povo? Escravidão. Imagina aí, 4 horas da manhã, acorda escravo, bora, vai fazer tijolo, bora. Aquela que é a vida dele. Vai fazer tijolo, vai trabalhar, vai fazer pirâmide, vai... Sei lá o que tu vai fazer, tu é escravo, vambora. 400 anos. Aí foi dessa vida que Deus libertou eles. E você vai ver. Nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Você vai ver várias vezes no livro de Êxodo eles dizendo: é melhor a gente voltar para o Egito. E Moisés saiu da onde? De um palácio. Moisés nunca nem pegou numa vassoura para varrer, doido. Nunca soube que é uma esponja e um detergente para lavar uma louça. Foi desse lugar que ele saiu. E Moisés está junto com o povo no deserto penando. Mas tu pode ler o livro de Êxodo todinho, tu nunca vai ver da boca de Moisés saindo:
estou arrependido, quero voltar. Não tem. Porque Moisés não saiu atrás de coisa, ele não saiu atrás de terra. Ele saiu atrás de uma pessoa. E essa pessoa estava lá com ele. Agora os hebreus que saíram da escravidão, que estava com essa mesma pessoa, que era Deus, eles disseram, bora voltar para o Egito. Estando com a pessoa de Deus, eles disseram, é melhor a gente voltar para o Egito. Aleluia. Sabe, irmãos, anos atrás eu vi um testemunho de uma pessoa que ela fazia trabalhos, como é que fala agora? Religiões afrodescendentes, né? Trabalho lá, sabe qual é? Ele era desse ramo. E ele se converteu. Ele se converteu, nasceu de novo, sei lá se nasceu de novo, se converteu e começou a vir para a igreja. E ele ganhava muito dinheiro fazendo esses trabalhos aí, de despacho, essas coisas. Ganhava muito dinheiro. Mas quando ele se converteu, quando entende que ele tem que mudar de ramo? Tem que mudar de ramo. Tem gente que está pensando se ele tem que mudar. Tem, irmão, tem que mudar de ramo, tem que mudar de ramo. Tem que mudar de ramo. E aí chegou na igreja, pronto. Não ganha mais dinheiro, porque ele ganhava dinheiro fazendo trabalho. Agora ele tem que mudar de ramo. E aí ele estava lá, o padrão de vida dele caiu drasticamente, porque ele não ganha mais dinheiro com aquilo. E agora, várias vezes ele orava assim, Senhor, se o Senhor não me prosperar, eu vou voltar para lá. Se o Senhor não me prosperar, eu vou voltar lá. Porque para lá, eu ganhava dinheiro, eu tinha isso, tinha não sei o quê. Se o Senhor não me prosperar, eu vou voltar para lá. E essa era a oração dele. E várias vezes ele vinha para a igreja e na hora da oração ele fazia isso. Senhor, eu estou passando dificuldade. Se o Senhor não me prosperar, eu vou voltar para lá. Até que numa dessas que ele está lá orando, se o Senhor não me prosperar, eu vou voltar para lá. Ele ouviu uma voz. Tu nunca saiu de lá. Amém? Aleluia. E se Deus disser não para o desejo do teu coração? E Deus diz não. Não, é tu que diz. Ele não disse não para Adão. Foi a primeira coisa que Adão ouviu da boca dele. Não, não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele não disse não para Jesus? Senhor, dá para passar de mim esse cálice? Não, não dá não. Vai ter que beber. Sabia que Deus diz não? Calma, irmão, não estou dizendo que ele vai dizer não para você não. Mas se ele disser não, você entende por que pessoas saem? Porque elas não vieram por causa de Deus, elas vieram por causa de coisa. E se Deus diz não para essa coisa, então vou embora. Conta a história, eu já não vi dessa. Sabe, em Deuteronômio capítulo 8, você pode ir comigo lá? Deuteronômio capítulo 8, vamos ver aqui no versículo 11. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 11. Diz assim: guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprir os seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos que hoje te ordenam, para não suceder que depois, fala comigo, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, no plural, casas, e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A gente aqui está no livro de Deuteronômio. Você deve se lembrar que eles só vão entrar na terra prometida no próximo livro, Josué. Então aqui eles estão no deserto, penando. E Deus disse, eu vou fazer vocês entrar na terra. E quando vocês entrarem, vocês vão ter prata em abundância, ouro em abundância, gado multiplicado, rebanho multiplicado, vai edificar boas casas, no plural, vai morar nelas e vai ter tudo em abundância. Não tinha nada disso, mas vai ter. Mas Deus disse, cuidado, para que depois que essas coisas acontecerem, não se eleve o teu coração e se esqueça do Senhor teu Deus. Deus não é contra a gente ter gado multiplicado, ouro multiplicado, prata multiplicado, boas casas, casa em São Luís, casa em São Paulo, casa em São Diego de Ribamar. Deus não é contra não, cara. Deus não é contra não. O que é contra? A gente se esquecer dele. Sabe por que o ser humano tem... Porque Deus está avisando? Antes da coisa acontecer? Porque Deus sabe a tendência do ser humano. O ser humano tem essa tendência
ele não tem maturidade, aí ele pega as coisas que Deus dá para ele e bota as coisas no lugar de Deus. Porque, irmão, quem inventou esse negócio de, se quiser em meu vídeo, comereis o melhor dessa terra, não foi a gente não, cara. Foi ele. Foi ele que inventou esse negócio de comer o melhor dessa terra. Foi ele que inventou esse negócio de prosperar. Foi ele, porque ele não tem problema em nos dar coisas. Ele tem problema quando a gente não tem maturidade. E pega essas coisas e bota no lugar dele. Sabe, Abraão já estava conformado. Não é tudo aquilo que eu tenho, eu vou deixar aqui para o meu servo, Eliezer. Ele que vai ser meu herdeiro. E foi Deus que inventou, não senhor. O teu herdeiro vai ser um que vai ser gerado de ti, porque eu vou te dar um filho. Abraão não pediu não, rapaz, isso foi ideia de Deus. Foi eu, isso aqui é ideia minha, Abraão. Eu vou te dar um filho. Só que agora esse filho se tornou a obsessão de Abraão. A ponto de Abraão achar que estava demorando muito para essa obsessão acontecer, então eu vou dar um jeito. E ele deu um jeito, Ismael. Ismael é o jeito que Abraão quis dar. Mesmo assim, Deus perdoa ele e finalmente o filho chega. Isaac chegou. Só que Abraão pegou esse filho e botou no lugar de Deus. Antes que o lugar era ocupado por Deus, agora quem ocupa é Isaac. E Deus disse, Porra, agora tu vai pegar teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica ele para mim. Se a gente não tiver maturidade, e a gente deixar as coisas assumir o lugar de Deus, é isso que vai acontecer. Cabe a você pegar aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida e sacrificar. É você que vai fazer isso. Como é que eu vou saber? Tu sabe, cara. Tu sabe. É só você viver aí, pensa aí no que você passa o seu dia pensando, planejando, gastando a sua vida. Pensa aí. São coisas do alto ou são coisas da terra? Pensa aí, cara. A gente pode sair daqui claramente com essa certeza no nosso coração hoje. No que a gente está gastando na nossa vida. Amém? Eu vou finalizar com isso. Talvez você que é novo aqui na igreja, você não sabe, mas eu acredito que foi no ano de 2013 ou 2014. A gente aqui, os pastores auxiliares, mais alguns líderes, a gente se juntou. E acho que foi no aniversário do pastor Cícero, a gente conseguiu dar uma entrada para ele ganhar uma Amarok. É uma caminhonete da Volks. E eu me lembro, rapaz, que a gente fez essa reunião, ele estava viajando, sei lá onde é que ele estava, eu só sei que ele não estava em São Luís. A gente aproveitou, e rapaz, eu acho que era aniversário, era o dia do pastor, uma coisa dessa aí. E rapaz, vamos fazer tal. E aí alguém falou, rapaz, ele tinha um irmão aqui nosso, que era um pastor auxiliar, que trabalhava lá na Bremen, que era concessionário da Volks. E ele disse, rapaz, o pastor foi lá, ele olhou aquele carro lá, ele gostou do carro. Aí quanto é o carro? Sei lá quanto é. Irmão, é uma caminhonete hoje. Quanto é uma caminhonete hoje? 0. Pronto, é isso aí. E aí, cara, como é? Quanto é doido? Você quanto dormiu, doido? Como é que a gente vai fazer isso aqui? E aí, rapaz, bora dar um jeito. E a gente fez essa reunião e mesmo cada um se virou, meu amigo, para arrumar a sua parte. Quem estava aqui na época? Aqui? Pronto, tá aqui, ó. Tinha gente na época. Eu sei o que eu tive que fazer, cara, para arrumar a minha parte. Rapaz, eu vou ter que arrumar a minha parte, cara. Eu vou fazer e... Você nem me lembra o que eu fiz, eu só sei que eu arrumei a minha parte. Aí cada um arrumou a sua parte e, pô, a gente tirou a caminhonete para o pastor. E deu de presente para ele. Quando ele recebeu a caminhonete, tu sabe o que ele falou, cara? Ele falou assim, ó, que estava muito feliz e que agradeceu, mas ele disse, eu não quero nada, que Deus me dê nada que eu não possa dar de volta a Ele. Irmão, olha o que ele disse, cara. Eu não quero que Deus me dê nada que eu não possa dar de volta a Ele se Ele pedir. Aí eu vou te falar uma coisa, eu vou falar por mim, não vou falar pelos outros pastores não, vou falar por mim. Eu não gostei de ouvir aquilo ali, não. Não gostei, não. Rapaz, eu sei, cara, o sacrifício que eu fiz para arrumar minha parte, para arrumar esse dinheiro aí, cara. Aí na hora que tu faz um sacrifício louco, para comprar o carro, aí tu dá o carro para a pessoa diz, se Deus pedir eu dou. Eu digo, rapaz, não, por mim ele ia morrer com esse carro aí, cara. Porque eu sei o sacrifício que eu fiz. Eu disse, não, rapaz, como é que ele fala um negócio desse? Irmão, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Eu só sei que lá, eu sorrindo, né, mas por dentro não gostei não. E aí, com esse sentimento aqui, ele disse, Senhor, eu falei a real. O Senhor sabe que eu não daria. Se fosse eu, ganhando um carro desse valor aí,
Dou nada? É doido, é dou nada. Dou nada. Se Deus falar que eu dou nada, que foi Deus, não foi o diabo que foi falar. E eu disse para Deus, na real, disse, Senhor, o Senhor sabe que eu não daria. Mas eu quero chegar nesse nível aí. E aí o tempo passou. Uns dias atrás eu ganhei um carro. O carro não tem nem placa ainda. Mas eu disse para minha mulher, se Deus falar comigo, eu dou esse carro na hora. E eu vou te falar, eu fiquei muito feliz em ganhar esse carro aqui. Mas tem uma coisa que eu fiquei mais feliz. É saber que hoje eu faço coisa para Deus, que 10 anos atrás eu não faria. Você não precisa morrer no nível que você está. Você pode crescer. Você pode avançar. A sua vida não precisa terminar morna. Não precisa. Você pode começar a ter experiências em outro nível em Deus. Se você tiver maturidade para não deixar coisas entrar no lugar de Deus, se você deixar Deus sentar no lugar que é dele, você vai ter Ele. E você vai ter tudo que Ele tem para te dar. Você pode ficar de pé, aleluia. Eu queria chamar o louvor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu creio mesmo que é uma noite da gente analisar como é que está a nossa vida. Porque Jesus já disse em Mateus 24, o amor de muitos se esfriará. Não tem como orar para isso não acontecer, porque isso já está profetizado. Agora você tem que saber, se isso não está acontecendo é com você. Porque ele disse, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Você pode fechar seus olhos, eu quero só ler isso aqui, você não percebe lá. 2 Timóteo 1, no versículo 3, Paulo diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. O amor vai aumentando. Teu amor por Deus pode aumentar, cara. Não precisa ficar assim. Você não precisa morrer nessa indiferença. Você não precisa morrer nesse estado de mornidão. Existe na palavra o que você pode fazer para você voltar a ter prazer com Deus. Para você voltar a ter uma vida afogueada. Você não precisa chegar se arrastando. Não, eu só vou mesmo, porque se eu não for, eu vou para o inferno, né, cara? Então eu tenho que ir. Não, Deus não quer que seja assim. Deus quer que seja paz, alegria e prazer. Prazer. De modo que você vai olhar para as coisas que você gostava antes e não vai ter um pingo de vontade de voltar, porque você descobriu uma coisa que é melhor. Sabe, tem gente que está disposta a matar para ter aquilo que Moisés já tinha. E Moisés viu algo mais valioso. Ele disse, eu vou deixar tudo para trás, porque tem alguém ali que é mais valioso que tudo isso aqui. Que nessa noite, irmão, nossos olhos sejam iluminados para enxergar esse ser que Moisés viu. E que a gente esteja disposto a tomar a mesma decisão que ele tomou. Aleluia, você pode fechar seus olhos?